Fala, vendedor! Mais uma vez estamos aqui juntos para aprender um pouco sobre vendas, que é o nosso negócio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão de vendas e atendimento ao cliente. Vamos lá. No passado, não tão distante, o conceito de vendas está relacionado à fabricação de um produto, depois venda e promoção e lucro sobre as vendas. O conceito de marketing ele é um pouco diferente, porque existe a necessidade do cliente, existe um mercado que você vai atingir, existe uma coordenação, um tratamento dessas ações comerciais e, posteriormente, o lucro, só que através da satisfação do consumidor, não simplesmente uma venda por si só. Durante muitos anos, existiram mudanças. Eu vou citar algumas mudanças e qual foi a resposta da equipe nossa, a equipe de vendas. Primeiro, aumento da concorrência. Aumentou-se muito a concorrência, independente do segmento do produto. Mas qual foi a resposta nossa de vendas? Relacionamento de longo prazo. Fazer com que o cliente confie em você, automaticamente confie no seu produto ou no seu serviço. Outra mudança, aumento de produtividade nas vendas. Qual foi a resposta nossa de vendas? Uso de novas tecnologias, smartphones, banco de dados, aplicativos, no caso os apps, os próprios sites de vendas. Então, aumentou-se a produtividade, mas em contrapartida a área de vendas deu soluções para isso. Então nós, gestores, nós vendedores, precisamos estar antenados. O que aconteceu de mudança e o que nós podemos fazer para ajustar isso. Terceiro item, aumento de métodos de menor custo por contato. Então qual foi a resposta nossa? ênfase no resultado. Quarto item, quarta mudança, fragmentação das tradicionais bases de clientes. Então, os clientes eles se fragmentaram de uma certa forma que ficou às vezes difícil de localizar, de entender, conhecer. O que é que nós fomos fazer? A equipe de vendas, especializações em vendas em clientes específicos, que são chamados hoje de nichos. Outra mudança, surgimento de vários canais de vendas, como telemarketing, redes eletrônicas, esses softwares que cresceram. E qual foi a nossa resposta? O entendimento, um treinamento, a capacitação, a globalização desses esforços de vendas. Outra mudança, os clientes exigindo o que eles queriam. Então o cliente quer isso e é dessa forma. O que é que a equipe de vendas fez? Foi feito um ajuste e aí a sua equipe, começou a fazer vendas específicas para cada tipo de cliente ou para cada forma como era exigido ou ajustes no atendimento de acordo com a necessidade do cliente. Vou dar apenas um exemplo aqui. O cliente ele só quer ser atendido de segunda-feira. O cliente só quer ser atendido no final do expediente. O cliente gosta de ser atendido por mensagem, mensagem de WhatsApp, por exemplo. Então você tem que se adaptar aos clientes, não o cliente adaptar-se a você. Algumas mudanças também aconteceram. Remuneração da força de vendas, baseado na satisfação do cliente. O que é que nós fizemos? Novamente, treinamento especializado, aprofundado em insumos, em situações específicas, para conseguir fazer com que essa nossa remuneração seja baseada em quê? Por exemplo, as empresas focaram em positivação, em mix, em redução da carteira. Então, vendedores mais profissionais automaticamente precisam ser treinados. E outra mudança, venda em equipe. Então, às vezes, o mercado ele mudou, não simplesmente um vendedor se destaca, mas aquela equipe se destaca. Então, qual foi a nossa resposta da equipe de vendas? Fazer equipes menores focadas em grupos de clientes. Mas nós, profissionais de vendas, o que
Como é que é a carreira nossa de profissional de venda? Ela é uma carreira boa? É uma carreira ruim? Vamos citar algumas questões positivas da carreira de vendas. Primeiro, segurança no emprego. Mas por que, Edivaldo, segurança no emprego? As empresas não podem demitir a pessoa, o vendedor? Sim, se ele não der resultado. Mas se ele der resultado, geralmente ele fica. Então, nesse mercado de vendas, você que dita, geralmente, se você fica ou não na empresa. Às vezes o concorrente te chama, porque está vendo você se destacando na empresa A ou empresa B. Então, o resultado é o que faz você permanecer, é o que faz você ter segurança no emprego. O contrário também é específico. Quando você não tem resultado, você sai logicamente, né? Porque vendas é resultado. Segundo, oportunidade de progresso. Você pode entrar como vendedor, você pode passar para supervisor, você pode passar para coordenador, para gerente local, gerente regional e assim sucessivamente, de acordo com o seu crescimento. Outra vantagem da área de vendas, nós, né, profissionais de vendas, feedback imediato. Então não é aquela coisa que demora para aparecer. Então o seu resultado vai ser apresentado automaticamente, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e o teu gestor vai te dar o feedback, vai te mandar relatórios. Olha, cliente tal está em queda, cliente tal está positivando pouco, cliente Y está com pouco mix, a cidade que você trabalha, aquela cidade lá X, ela está em queda, por quê? Então, te dá ferramentas, te dá retorno, feedback imediato. Tem uma palavra que destaca muito o profissional de vendas, é o prestígio. Mas por que o prestígio? Porque o profissional de vendas ele tem prestígio. Vocês sabem o que significa isso? As pessoas valorizam o vendedor. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não quero mudar de vendedor, só quero se for você. Se a empresa mudar, eu não quero mais comprar. Não que isso seja verdade, mas assim, a forma de relação que o cliente tem com você, a confiança que ele adquire com você, ele não quer mudar para outro vendedor automaticamente para perder essa relação. E outra vantagem interessante é a carreira nossa de vendedor, é uma carreira dinâmica. Todo dia tem situações novas, todo dia tem clientes novos, todo dia tem problemas para ser resolvidos, todo dia tem novidades nos clientes, alguém casou, o seu cliente casou, o seu cliente teve um filho, o seu cliente mudou, abriu uma filial. Então é uma coisa dinâmica e você tem que estar sempre lá, pronto para ajustar. Outra vantagem, a remuneração. O vendedor, a remuneração está ligada diretamente ao que ele produz. Então quanto mais ele vende, mais ele tem resultado. Por isso que eu falo sempre, venda todo dia. Por quê? Todo dia você vai ter uma comissão para a sua carteira, né? Então não tem horário para o vendedor. O vendedor não trabalha de 8 às 18. Ele não trabalha só de segunda a sexta, ele trabalha todos os dias. Ele cria oportunidades, ele pensa em oportunidades. E outra questão, quando o vendedor ele não é CLT, por exemplo, ele pode ter independência. Ele pode fazer o horário dele, ele pode atender cidades em dias distintos, ele pode conhecer novas cidades, então ele tem uma certa independência nas suas ações. Dentro desse segmento de vendas ainda, né, nós vamos ver o que são algumas competências e a descrição dessas competências do profissional de vendas. Quais são algumas competências desse profissional de vendas? Primeiro, impacto e influência. O que é isso? O vendedor estabelece credibilidade para com o cliente acredita nele, confia nele. Esse profissional, ele direciona os problemas e as preocupações do cliente para a empresa para a resolução. Ele influencia indiretamente, ele é o elo entre o cliente e a empresa para resolver essas situações. Outra questão de competência do vendedor, orientação à realização. Então ele usa o tempo, ele precisa usar o seu tempo de trabalho de forma que ele consiga render mais e mais. Estabelece objetivos desafiadores, ele próprio estabelece desafios. Não precisa que a empresa estabeleça uma meta, ele estabelece a meta dele em cima das metas da empresa.
Outra coisa que ele faz muito bem, ele foca nas oportunidades que podem aparecer. Ele cria novas oportunidades, ele abre mercados. Quando a empresa vai pensar nisso, ele já tem feito. Outra competência, iniciativa. Ele não desiste. Ele vai lá, insiste, liga, pressiona. Ele mede as oportunidades. Ele responde às ameaças. Outra característica dele, entendimento interpessoal. Ele se compromete, ele tem um relacionamento com o seu cliente, compreende o cliente, de forma que às vezes o cliente nem fala, mas ele já sabe o que o cliente quer dizer, pelo corpo do cliente, pela forma que o cliente se expressa, como ele dialoga com o cliente e vice-versa. Outra competência, orientação de serviço ao cliente. Então, às vezes ele não consegue resolver todos os problemas, mas ele consegue direcionar o cliente para resolver o problema. Ele consegue dar uma resposta, um follow-up, ele consegue dar um conselho, ele consegue fazer com que o cliente, mesmo que o cliente tenha que ligar, por exemplo, para assistência técnica, que ele tenha que ir na assistência técnica levar o produto, que ele tenha que ir no órgão público para resolver um problema da empresa dele, mas o vendedor, ele orientou, ele passou essa situação, ele ajudou o cliente. Outra competência, o profissional de vendas, ele é autoconfiante, ele aceita os desafios, tem uma estima elevada, é motivado, sempre. O vendedor, ele constrói relacionamentos, ele mantém amizades, mesmo que ele saia daquela empresa, às vezes vários clientes seguem ele para outra empresa. Ele tem uma rede de contatos, não só com clientes, ele tem rede de contatos com clientes, com fornecedores, com assistência técnica, com a gerência da empresa, com os setores internos da empresa. Então ele cria uma rede que ajuda ele a resolver e a crescer em números. O vendedor, ele tem um pensamento analítico, ele se antecipa aos obstáculos, ele chega na frente, ele pensa antes, ele já tem uma resposta quando o cliente vem com uma pergunta. Mas estamos agora no mês de março de 2021. Estamos vivendo um momento meio complicado, né, para vendas, porque o mercado está passando por uma pandemia. Mas o profissional chamado representante comercial, que é um vendedor, também vocês devem conhecer essa categoria, ele tem algumas habilidades que eu gostaria de aproveitar esse momento para dar um elogio a esse representante comercial e apresentar para vocês, que são de outras áreas, as habilidades e as competências desse profissional representante comercial que está, nesse momento, mesmo com tantos problemas que o mundo está passando com saúde, ele está na rua, fazendo a venda, visitando os clientes, mesmo, lógico, com todas as preocupações, com todos os controles, com toda a higienização possível. Então vamos lá para algumas competências do profissional representante comercial. Ele é flexível e adaptável. Ele estabelece relacionamentos, ele tem empatia, se coloca no lugar do cliente, ele persiste, não desiste, vai até o fim. Ele tem capacidade investigativa, ele vai até encontrar a resposta. Ele não desiste na primeira argumentação negativa ou porque o problema não foi resolvido. Ele vai até o fim. Ele tem a capacidade, ele tem a expertise comercial. O cliente sente seguro quando ele fala alguma coisa. Ele não está falando besteira, mentira. Ele fala o que ele estudou. E quais as habilidades do representante comercial e de todos nós vendedores que devemos ter? Saber ouvir. É fácil só falar. Falar é bonito. Às vezes você quer aparecer para o cliente que é inteligente, sabe, de várias coisas, vários assuntos. Mas o importante é ouvir. Às vezes o cliente quer que você ouça ele, para daí você conseguir sanar aquela situação do cliente. Ter uma postura corporal adequada, se vestir bem, estar bem cheiroso, bem arrumado, roupa bem passada, sapatos bem engraxados, estar com a postura ereta, para que o cliente não ache que você já chegue lá querendo morrer, triste, arrasado, com calor, com frio. Estabelece reporte. O que é isso? Estabelecer reporte. Sintonia com o cliente. Você
consegue sentir o que o cliente já está pensando, você consegue, digamos assim, adivinhar o que o cliente está querendo. O representante comercial, ele tem entusiasmo. Todo dia ele está feliz, todo dia ele está contente, todo dia ele quer ter resultados, quer vender, quer colocar produto novo, porque o mercado dele é esse. Se ele não tiver produtos novos, a empresa não vai crescer. Se ele não positivar, a empresa não vai, ele e a empresa não vai crescer. Se ele não aumentar o mix de vendas, ele não vai ter um faturamento legal. Então, os 3 princípios básicos, né? Mix, positivação e faturamento. Outra habilidade, ele é organizado. O representante é organizado, ele tem uma planilha organizando suas visitas, o seu roteiro de visitas, os seus clientes, os seus pedidos, tudo organizado em casa, no seu computador ou no seu tablet, em qualquer lugar, mas ele é organizado. Não é aquele cara que sai e diz, eu vou para onde hoje? Esse cara está morto. Outra habilidade, sabe encontrar soluções. Já falei isso para vocês, o vendedor e o representante comercial, ele tem que saber que ele tem que ser o expert em solucionar problemas. Ele tem que ser o gênio relacionado a isso. E por último, ele precisa saber se comunicar bem, falar bem, ter um relacionamento com todo mundo, ter uma rede de contatos, até mesmo concorrente, até mesmo o vendedor, o representante comercial que está do lado dele, que é concorrente dele, tem que ter um bom relacionamento para poder chegar aos objetivos dele. Então, falamos um pouquinho sobre gestão de vendas e atendimento ao cliente. Mas nós estamos preparando um curso, como eu falo para vocês sempre, é o curso Venda Todo Dia. Em breve vai estar disponível nas plataformas de treinamento. Enquanto isso, marquem, me sigam por favor nas minhas redes sociais, comentem, curtam, compartilhem. Em breve vamos ter várias novidades para vocês.